Shalom Adonai, pessoal, Shabbat Shalom. Nós vamos iniciar agora a paraxá de número 2, cujo o tema dessa paraxá é Noa. Essa paraxá é extraída da leitura do livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9, até o capítulo 11, verso 32. A leitura da Torá para essa semana se deu do dia 11 até o dia 17 de outubro de 2015. Bom, como eu havia dito no vídeo anterior, na última paraxá de Bereshit, nós observamos que o livro de Gênesis tem variantes textuais, que se explica, essas variantes de várias maneiras, cada uma dentro de um contexto. E eu havia dito que no decorrer das paraxotes, nós iríamos identificar se a leitura que iríamos fazer tinha ou não essas variantes. Pois bem, na leitura dessa semana, nós temos uma variante no capítulo 8, verso 17 do livro de Gênesis. Parece que temos um erro de copista aqui, A palavra escrita de forma errada, ela é escrita da seguinte forma: Rovetsé, e ela foi corrigida para a palavra correta, Hayetsé, cuja raiz é Yatsá, que significa fazer, levando em consideração que no capítulo 8, verso 17, o tronco verbal é rifio, o modo é imperativo. Então, fazer sair, quando Deus fala a Noé para fazer sair os animais da arca. Então, para aqueles que acham que não tem variantes e erros de copistas, eis aí um texto, e nós vamos mostrando, na primeira paraxá nós mostramos 15 variantes, e já começamos a trabalhar a primeira aqui, para aqueles que acham que a Torá, essa Torá que temos, os manuscritos Leningrado, Alepo, são cachê. Não é cachê, não são cachês. Eles têm as suas variantes, inclusive uma incompleta, então não tem como nós afirmarmos que é um texto cachê. Ok? Bom, gostaria de dar um subtema aqui, para essa paraxá de hoje, e se utilizando também na Brit Hadashah, o livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 7. Esse capítulo 11, verso 7, nós temos uma passagem também falando de Noé, e é desse versículo que nós vamos extrair o tema da nossa mensagem. O verso 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído, avisado acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o nosso tema, nós vamos extraí-los da parte A, divinamente avisado, essa parte aqui. Então, divina proteção para a família. Por quê? Porque Noé, divinamente avisado por Deus, não só se protegeu do dilúvio fazendo uma arca, ouvindo a Deus, como também salvou a sua família. E aí nós observamos uma ação de Deus em favor do homem. Então Noé, ele foi divinamente avisado, e aí nós temos uma divina proteção para a família. Ok? Agora, logo no início dessa paraxá, nós já começamos a pensar, e fazer algumas perguntas. Se Deus, por exemplo, quiser salvar só a Noé, será que seria necessário fazer uma arca? É óbvio que não. Então, por que Deus pediu para fazer a arca? Existem aí várias razões, mas uma das principais é que Deus não queria salvar só Noé, mas também a sua família e os animais. Porque a família é projeto de Deus, e Deus preserva a família, Deus cuida da família, Deus trabalha a favor da família. Amém? Bom, vamos trabalhar aqui com pelo menos 4 tópicos. O primeiro dele, que eu gostaria de meditar com os amados nesse dia, seria os quatro referenciais da família na Bíblia. Ou seja, nós achamos nas Escrituras, na Bíblia, 4 tipos de famílias, pelo menos 4 tipos de famílias. Quais são as famílias? A primeira delas é a família de Deus nos céus, que seriam os anjos. O texto de Efésios 3, 14 e 15, Shal Hashalia diz:
da qual toda a família no céu e na terra toma o nome, né? Toma o nome de Deus. Então, nós observamos aqui, nesse texto, que ele nos revela que existe uma família de Deus nos céus, e esta família são os anjos que não abandonaram a sua posição, os anjos que permaneceram com Deus, fiéis ao Eterno, e eles são tidos como família de Deus nos céus, ok? Nós temos também a família de Deus na terra. Quem é a família de Deus na terra? Quem lá? Aqueles que servem o Eterno, né, que obedecem e temem o Eterno. Shaul também escreve a sua epístola aos Efésios, capítulo 2, 19, ele diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Só que esta família de Deus, agora aqui na terra. Então nós temos uma primeira família de Deus nos céus e uma família de Deus aqui na terra. A terceira família de Deus é a família natural. É aquela família que é a terceira nível de família, aquela que é constituída naturalmente através do matrimônio. Só que esse homem casa com esta mulher, não conhecendo o Eterno e não servindo, não nascendo da água e do Espírito. Esta pessoa, ela tem uma família, mas é uma família natural, não é uma família espiritual. E a quarta família que nós temos é a família do reino animal. No livro de Bereshit, Gênesis 8:19, está escrito: todo animal, todo réptil e toda a ave e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Veja, então Deus, a Bíblia trata os animais, né, chamando-os de família. Então nós temos as suas espécies. Pelo menos 4 tipos de famílias nós achamos na Bíblia. Ok? Agora, já dessa verdade, nós extraímos pelo menos algumas lições, os midrashot, né? Veja, a primeira dela é que a família, ou as famílias, que são como famílias animais, famílias que vivem como seres irracionais, famílias que brigam, que discutem, que se agridem, que guerreiam entre elas, que fazem as coisas sem raciocinar, sem pensar. Elas estão agindo como animais. Estas famílias deveriam progredir e procurar atingir o segundo nível de família, que seria pelo menos a família natural. Viver em família como pessoas normais, né? Pessoas que, embora não nasceram para o Eterno, não têm uma atividade espiritual, não se alimentam da Torá, do Taná e da Brita Dachá. Então essas pessoas que elas vivem assim, elas deveriam procurar um crescimento para melhorarem a vida e a família e atingir pelo menos a família natural. Para então, aí, não é? Já tentar galgar o terceiro nível de família, que seria a família de Deus na terra, que é a família espiritual. E por fim, atingiria o quarto nível de família, que seria a família de Deus nos céus, que seria a comunhão na volta do Mashiach eterna com o Eterno e o Mashiach e toda a sua família. Ok? Então nós temos aí essa questão. E é interessante que nós tínhamos as divisões também na arca, né? Na arca nós tínhamos os animais em um nível e nós tínhamos a família de homens em outro nível. Então existe essa diferença ali na arca. Agora vem uma pergunta: por que Noé conseguiu salvar-se, né, a si mesmo e a sua família? Bom, alguns textos nos revelam algumas qualidades de Noé. Por exemplo, Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então, nós observamos em Noé uma vida piedosa, um homem justo, um homem que tinha a sua vida, as suas práticas de vida com justiça, um homem íntegro, né, inviolável, uma pessoa íntegra, uma pessoa completa, plena,
né? E por que Noé era assim? Porque Noé andava com Deus, ele recebia do Eterno a direção, a instrução, e o homem que anda com Deus, ele tende a ser justo e íntegro. Então Noé era um homem que já estava fazendo parte desta família de Deus na terra, por ter um relacionamento com o Eterno, por fazer sacrifícios ao Eterno, por poder servir ao Eterno e ouvir a voz do Eterno, tanto que o texto que lemos diz que ele foi divinamente avisado. Então, ele era alguém que tinha uma vida de salvo, vivia uma vida andando com Deus, em comunhão com Deus. O texto de Hebreus, que nós já citamos, ele diz: pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente, veja que ele era temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então, o que Noé fez para salvar a família? Ele trabalhou obedecendo o que Deus havia dito, fazendo uma arca, não é? Construindo uma arca para que a sua família pudesse ser salva. Então veja, o que é que ele fez? Além de ter vida com Deus, isso nos lembra a passagem de Timóteo 4,16, quando Shaul Shalia diz a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nesses deveres, porque salvarás tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Então, Noé era alguém do tipo que perseverava nos ensinos do Eterno, fazendo o que ele mandou fazer, e desta forma salvou não só a si mesmo, mas todos que ouviam ele na sua casa. Então, ele trabalhou. Veja que, além de termos um bom testemunho e uma vida com Deus, é preciso muito trabalho e fé. Muita fé, perseverança, paciência, até que o Eterno, conclua a obra de salvação em nossas vidas e nos nossos familiares. Então, a pergunta: por que Noé salvou-se a si mesmo e salvou a sua família? Porque ele era um homem de comunhão, justo e íntegro. Ele andava com o Eterno, era temente ao Eterno e trabalhou fortemente dentro da direção do Eterno para que sua família fosse salva. Nós então temos aí um quarto tópico. O que Deus espera das famílias da terra? Observando esses textos, nós temos aqui então uma outra pergunta, Se nós temos esses 4 níveis de famílias, o que Deus espera, das famílias na terra? O que Ele está esperando? Louvado seja o nome do Eterno. Os Salmos de número 22, verso 27, está escrito: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e diante dele adorarão todas as famílias das nações. Bom, o que Deus espera das famílias, de todas as famílias da terra, é que elas se convertam e adorem a Ele, porque o homem foi criado para adorá-lo e servi-lo. E o que Deus espera da família é isso. Então nós observamos que família é projeto de Deus e que nós precisamos conduzir, assim como Noé, as nossas famílias para Deus. O maior desafio de um pai de família hoje é mantê-la na arca de Deus. Então, infelizmente, as pessoas que estão vivendo hoje, algumas vivem no nível da família animal. Estão brigando, estão se ferindo, e precisam subir esse patamar. Família natural, você vê um comportamento do tipo que eles vão ao estádio de futebol, eles vão ao cinema, eles vão à praia, eles vão ao clube, eles vão ao restaurante, mas eles não vão à arca de Deus. A família de Noé estava no terceiro nível, que era família de Deus na terra, a qual ouve a voz de Deus e é conduzida para a arca de Deus, para a salvação e a vida eterna. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você tem conduzido a sua família a Querilá, a igreja, a sinagoga? Você tem conduzido a sua família, preparado a arca para que eles entrem e possam servir ao Eterno e serem salvos? Então, para achar de hoje, o ensinamento que nós temos de Deus através dessa paraxá é que nós
assim como Noé divinamente avisado, né? Ele conduziu a sua família segundo a revelação, o aviso de Deus. Nós também temos a oportunidade hoje, né? E estamos recebendo esse aviso e podemos então praticar o que é o nosso tema, divina proteção para a família. Nossas famílias só estarão protegidas se elas estiverem na arca de Deus. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, e tenham todos um bom dia na presença do Eterno. Shalom.